Oi! Para aproveitar ao máximo seu vídeo, recomendo usar fones de ouvido. Eles ajudam a isolar ruídos externos, melhoram a qualidade do som e garantem que você capture todos os detalhes do áudio, tornando a experiência muito mais imersiva. Olá, jovem alma. Seja bem-vindo ao canal Terror na Escuridão. Se você tem medo de relatos reais e assustadores, este canal pode não ser para você. Sugiro que saia deste vídeo agora. Mas, se não tem medo de ouvir esses relatos horripilantes, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. No coração da pequena cidade de Cerro Azul, existia um hospital antigo, o Hospital São Rafael, construído no início do século XX. Embora o hospital tenha passado por diversas reformas ao longo dos anos, uma ala específica, a Ala Norte, foi fechada na década de 1980 devido a condições insalubres e histórias de eventos inexplicáveis. Anos após seu fechamento, a administração do hospital decidiu reabrir e reformar a ala na esperança de aumentar a capacidade do hospital e modernizar suas instalações. O que eles não sabiam é que estavam prestes a desvendar um segredo aterrorizante. Meu nome é Rodrigo, sou um dos médicos residentes do Hospital São Rafael. Quando soube que a Ala Norte seria reaberta, senti uma mistura de curiosidade e apreensão. As histórias sobre essa ala eram inúmeras, desde relatos de assombrações até pacientes que desapareceram misteriosamente. Sempre fui cético em relação a essas histórias, mas algo no ar mudava quando você se aproximava da Ala Norte. Na manhã em que começaram as reformas, o hospital estava agitado, com operários entrando e saindo, e o barulho de máquinas e ferramentas ecoando pelos corredores. Estava de plantão naquela noite, e durante meu intervalo, decidi dar uma olhada na ala. Ao chegar lá, a sensação de opressão era imediata. As paredes estavam cobertas de mofo, e o cheiro de umidade era quase insuportável. A iluminação era fraca, criando sombras que pareciam dançar nas paredes. "Vamos limpar tudo isso e trazer de volta ao funcionamento", disse um dos operários, com um tom de otimismo que me pareceu fora de lugar. Concordei com um aceno, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Mais tarde naquela noite, enquanto fazia minha ronda, ouvi um barulho vindo da Ala Norte. Curioso, decidi investigar. Quando entrei, o silêncio era esmagador. A luz da minha lanterna cortava a escuridão, revelando detalhes assustadores. Foi então que ouvi um sussurro, um som quase imperceptível que parecia vir de um dos quartos no final do corredor. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz ecoando pelo corredor vazio. Não houve resposta. Decidi seguir o som e, ao chegar ao quarto, a porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar e a cena que vi me fez congelar. No canto do quarto havia um homem sujo, com roupas de hospital esfarrapadas e em um estado de desnutrição extrema. Seus olhos estavam arregalados, mas ele parecia alheio à minha presença. "Meu Deus!" murmurei, aproximando-me cautelosamente. "Você está bem? Como chegou aqui?" O homem não respondeu, apenas sussurrou palavras ininteligíveis. Olhei ao redor e notei que o quarto estava intacto, como se tivesse sido selado e esquecido. A cama estava coberta de poeira e os equipamentos médicos pareciam saídos de um pesadelo. Decidi chamar ajuda. Quando outros médicos e enfermeiras chegaram, todos ficamos chocados com o que encontramos. O homem foi levado para a emergência e fizemos exames para entender sua condição. Descobrimos que ele estava em um estado de catatonia, sem responder a estímulos externos. Os exames revelaram cicatrizes antigas e sinais de desnutrição crônica. A identidade do homem era um mistério.
e não havia registros dele nos arquivos do hospital. Quem é ele? Perguntou Júlia, uma das enfermeiras. Como ele sobreviveu aqui todo esse tempo? Não tínhamos respostas. Decidimos investigar mais a fundo a história da ala norte, vasculhando os arquivos antigos. Encontramos menções a um paciente desaparecido na década de 1980. O nome dele era Gabriel e ele havia sido internado por problemas mentais. Os registros diziam que ele desapareceu misteriosamente e as investigações na época não levaram a lugar algum. Isso faz sentido, disse eu, folheando os registros. Como ele pode ter ficado aqui por tanto tempo sem ninguém notar? Enquanto continuávamos a investigar, coisas estranhas começaram a acontecer. A equipe que cuidava de Gabriel relatava eventos inexplicáveis. Sussurros no meio da noite, equipamentos que falhavam sem motivo aparente e uma sensação constante de estar sendo observado. Uma noite, enquanto estava de plantão, decidi verificar Gabriel. Ao entrar em seu quarto, senti um frio que me fez arrepiar. Ele estava sentado na cama, olhando fixamente para a parede. Gabriel, disse tentando manter a voz firme. Você pode me ouvir? Para minha surpresa, ele começou a sussurrar novamente. Aproximei-me para ouvir melhor e percebi que ele repetia uma sequência de números e palavras que não faziam sentido. Anotei tudo e decidi investigar. Voltei para os arquivos e descobri que os números e palavras que Gabriel repetia estavam relacionados aos registros antigos de experimentos médicos conduzidos no hospital. Descobri que na década de 1980, um grupo de médicos realizava experimentos não autorizados em pacientes da ala norte. Gabriel era um dos sujeitos desses experimentos e os registros indicavam que ele foi abandonado após os experimentos darem errado. Isso é um pesadelo, disse Júlia quando compartilhei minhas descobertas. Precisamos fazer algo a respeito. Decidimos revelar a verdade para a administração do hospital. Eles ficaram chocados e prometeram investigar a fundo. Mas as coisas só pioraram. Os eventos inexplicáveis se intensificaram e Gabriel começou a ter episódios de violência. Uma noite, ele atacou um dos enfermeiros, gritando palavras em uma língua desconhecida. Fomos obrigados a sedá-lo e transferi-lo para uma unidade de isolamento. Mas, mesmo assim, a sensação de medo e opressão não diminuía. Parecia que o hospital inteiro estava envolto em uma sombra. Enquanto investigava mais a fundo os registros antigos, encontrei menções a um ritual que os médicos realizavam, acreditando que poderiam curar doenças mentais com práticas ocultas. Isso explicava os símbolos estranhos que encontrávamos nas paredes da ala norte e os comportamentos bizarros de Gabriel. Uma noite, enquanto revisava os registros na minha sala, ouvi um barulho de passos no corredor. Levantei-me para investigar e vi uma figura encapuzada no final do corredor. Ei, quem está aí? Gritei, correndo na direção da figura. Mas, quando cheguei lá, não havia ninguém. Voltei à minha sala e percebi que os registros que estava revisando tinham sumido. Isso só aumentou minha determinação de descobrir a verdade. Decidi confrontar Gabriel diretamente, mesmo sabendo dos riscos. Entrei na unidade de isolamento e encontrei Gabriel acordado, murmurando para si mesmo. Gabriel, disse tentando captar sua atenção. Preciso que me diga o que aconteceu aqui. Quem são os responsáveis por tudo isso? Gabriel olhou para mim, seus olhos cheios de uma dor indescritível. Eles não podem ser parados, sussurrou ele. Eles estão sempre aqui nas sombras, esperando. Suas palavras me deixaram em alerta. Decidi que a única maneira de acabar com aquilo era destruir os registros e símbolos que conectavam o hospital aos rituais. Reuni uma equipe de confiança e começamos a remover e queimar todos os documentos e símbolos que encontrávamos.
cada símbolo queimado parecia aliviar um pouco da opressão que sentíamos. Mas a sensação de estarmos sendo observados nunca desaparecia completamente. Enquanto vasculhávamos a ala norte, encontramos um antigo livro de couro escondido em uma parede falsa. O livro estava cheio de anotações sobre os rituais e os experimentos realizados pelos médicos da década de 1980. Folheei suas páginas, tentando entender a extensão do que havia sido feito. Descobrimos que os rituais não apenas visavam a cura de doenças mentais, mas também a invocação de entidades de outro mundo para obter poder. Isso precisa ser destruído, disse Júlia, segurando uma vela perto do livro. É a fonte de todo o mal. Concordei, e jogamos o livro nas chamas. As chamas dançaram de uma maneira estranha, como se o próprio fogo estivesse reagindo ao conteúdo do livro. Quando o último pedaço de couro e papel se transformou em cinzas, um grito agudo e ensurdecedor ecoou pela sala, deixando-nos congelados de medo. Um estridente ecoou na sala da caldeira, fazendo-nos recuar em choque. Vocês não podem desfazer o que já foi feito. Uma voz cavernosa sussurrou das sombras. Olhamos ao redor, mas não vimos ninguém. Sentimos um calafrio percorrer nossas espinhas. No entanto, ao voltarmos ao hospital, parecia que as coisas estavam voltando ao normal. Os fenômenos inexplicáveis cessaram. E Gabriel, embora ainda em estado de catatonia, parecia mais tranquilo. A ala norte foi selada novamente, e a administração decidiu nunca mais reabri-la. Mas uma noite, enquanto estava em casa, revisando minhas anotações, recebi um envelope sem remetente. Dentro havia uma foto antiga da ala norte, antes de ser fechada. No verso da foto estava escrito: "Você queimou o livro, mas não destruiu o conhecimento." O terror voltou a tomar conta de mim. Comecei a investigar mais a fundo, descobrindo que alguns dos médicos envolvidos nos experimentos tinham filhos que agora estavam na administração do hospital. Suspeitei que o legado sombrio dos rituais ainda estava vivo e que alguém estava tentando continuar o trabalho de seus pais. Minha investigação me levou a descobrir uma série de documentos ocultos no porão do hospital. Os papéis detalhavam planos para reabrir a ala norte sob um novo pretexto: um centro de pesquisa médica avançada. A verdade era que eles pretendiam reiniciar os experimentos, agora com tecnologias modernas. Precisávamos agir rapidamente para impedir que o mal se repetisse. Reuni Raquel e a equipe de confiança mais uma vez. Decidimos que a única maneira de garantir que os rituais nunca fossem retomados era destruir completamente a ala norte. Planejamos uma incursão noturna para reunir provas suficientes para expor a conspiração e garantir que a ala fosse demolida de uma vez por todas. Na noite planejada, entramos furtivamente no hospital. A tensão era palpável, mas estávamos determinados. Enquanto vasculhávamos os arquivos, ouvimos passos ecoando pelos corredores vazios. Sabíamos que não estávamos sozinhos. Encontramos uma sala cheia de equipamentos modernos e documentos que comprovavam a intenção de reiniciar os experimentos. De repente, as luzes se apagaram e uma figura encapuzada apareceu na entrada da sala. "Vocês não deveriam estar aqui", disse uma voz familiar, mas com um tom ainda mais sinistro. Era um dos descendentes dos médicos originais, determinado a continuar o trabalho de seus antepassados. Uma luta intensa se iniciou, com a figura tentando nos impedir de levar os documentos. Conseguimos escapar por pouco, mas não antes de ouvir um último aviso. "Vocês podem tentar destruir a ala, mas o conhecimento e a vontade de continuar estão no sangue." Fugimos do hospital com as provas, prontos para expor a verdade, mas sabíamos que a luta estava longe de acabar. A ala norte, com seu passado sombrio e rituais proibidos,
Estava prestes a ser demolida, mas as palavras finais do nosso perseguidor ecoavam em nossas mentes. Enquanto a ala norte era destruída, expondo as verdades sombrias que ela guardava, a sensação de alívio foi breve. Voltamos para o hospital com as provas que coletamos, prontos para expor a conspiração e garantir que os rituais nunca fossem retomados. Mas, à medida que a noite avançava, uma sombra de terror se instalou, tornando-se cada vez mais palpável. Cheguei em casa exausto, mas determinado. Estava revisando os documentos quando ouvi um som estranho, como um sussurro vindo do andar de baixo. Desci as escadas, minha lanterna tremendo em minha mão. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelos sussurros indistintos que pareciam vir de todos os lados. Você não deveria ter se envolvido, disse uma voz fria e ameaçadora. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Sabia que os descendentes dos médicos originais não desistiriam facilmente. De repente, as luzes começaram a piscar e vi sombras se movendo nas paredes, como se estivessem vivas. Um som de risadas distorcidas encheu a sala e a sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Corri para a porta, mas ela estava trancada. Tentei abrir as janelas, mas elas também não se moviam. Estamos sempre nas sombras, esperando. A voz sussurrou novamente, mais perto desta vez. Virei-me e vi a figura encapuzada que nos perseguiu no hospital parada no meio da sala, com um sorriso cruel no rosto. Você não pode fugir do conhecimento. Lutei contra a figura, mas ela era incrivelmente forte. Conseguimos derrubá-la momentaneamente, mas quando me virei para pegar meu celular e chamar ajuda, ela desapareceu, deixando apenas um rastro de sombra. Sabia que precisava voltar ao hospital, onde Raquel e o restante da equipe estavam reunidos para discutir os próximos passos. Cheguei ao hospital e encontrei Raquel em estado de choque, olhando para um espelho quebrado. Rodrigo, eles estão aqui, as sombras. Eles estão em todos os lugares, disse ela tremendo. Ouvi vozes, sussurros. Eles disseram que nunca seremos livres. A sala estava cheia de símbolos antigos que não haviam sido queimados, revelando que o mal ainda estava enraizado no hospital. Decidimos que a única maneira de acabar com isso era enfrentar as sombras diretamente, destruindo todos os remanescentes dos rituais. Reunimos todos os materiais que restaram e os levamos para a sala de caldeiras, onde os queimamos. O fogo rugiu alto e os sussurros se intensificaram, transformando-se em gritos de dor e raiva. Sabíamos que estávamos próximos de quebrar a maldição. De repente, as luzes se apagaram e fomos envolvidos por uma escuridão total. Ouvi os gritos de Raquel e dos outros membros da equipe, mas não conseguia vê-los. O ar ficou frio e senti mãos invisíveis tentando me agarrar. Lutei para manter a sanidade, recitando mentalmente qualquer coisa que pudesse me manter focado. Vocês nunca estarão livres. Uma voz horrível disse diretamente em meu ouvido. As sombras são eternas. Com um último esforço, joguei o último dos símbolos no fogo. O ar gritou em agonia e a luz voltou lentamente. O hospital estava em silêncio, mas o ar ainda estava carregado de tensão. Sabíamos que tínhamos vencido uma batalha, mas não a guerra. Enquanto saíamos da sala de caldeiras, percebi que uma das paredes ainda tinha um símbolo intacto, escondido sob camadas de tinta descascada. Uma sensação de desespero tomou conta de mim. Precisamos destruir isso também, disse eu. Antes que pudesse agir, ouvi um som atrás de mim. Virei-me e vi a figura encapuzada emergindo das sombras mais uma vez. Vocês não podem destruir o que já está enraizado, disse ela com um sorriso maligno. Sempre haverá alguém para continuar o legado.
Raquel gritou enquanto a figura se aproximava e sentiu uma dor intensa no peito. Caí de joelhos, lutando para respirar, enquanto a figura ria. "Bem-vindo ao nosso mundo", disse a voz antes de desaparecer novamente nas sombras. Fui levado às pressas para a sala de emergência, mas a dor no meu peito não era apenas física. Sabia que as sombras haviam deixado sua marca em mim. O hospital estava seguro por enquanto, mas a sensação de que algo terrível ainda estava por vir não me deixava. No coração da cidade de Monte Clara, o Hospital Maternidade Esperança era conhecido por seu excelente atendimento a mães e bebês. Contudo, havia uma ala abandonada onde, décadas atrás, várias mães morreram durante o parto em circunstâncias inexplicáveis. As enfermeiras antigas diziam que o local era assombrado pelas almas dessas mulheres. Ana, uma jovem obstetra cética, decidiu explorar a ala após ouvir relatos de choros de bebês e sussurros à noite. O que Ana não sabia era que estava prestes a enfrentar um terror indescritível. Sempre fui cética quanto a histórias de fantasmas. Meu nome é Ana. Sou obstetra no Hospital Maternidade Esperança. Desde que comecei a trabalhar aqui, ouvi rumores sobre a ala abandonada no 3º andar. Diziam que era assombrada por mães que morreram durante o parto, mas nunca dei muita importância. No entanto, ultimamente, algumas enfermeiras começaram a relatar ouvir choros de bebês e sussurros vindos de lá. Decidi investigar por conta própria, movida pela curiosidade e pela vontade de provar que não passava de superstição. Era uma noite tranquila no hospital e meu plantão estava calmo. Aproveitei um intervalo para subir ao 3º andar. O corredor estava escuro e empoeirado, com uma atmosfera pesada que parecia se intensificar a cada passo. O ar estava frio e o silêncio era interrompido apenas pelo som dos meus próprios passos ecoando pelas paredes. "Vamos ver o que encontramos aqui", murmurei para mim mesma, tentando me manter atenta. Entrei na ala abandonada, iluminando o caminho com minha lanterna. As paredes estavam cobertas de mofo e o cheiro de umidade era quase insuportável. De repente, ouvi um som abafado, como o choro de um bebê, vindo de um dos quartos. "Olá", chamei, com a voz tremendo ligeiramente. Não houve resposta. Segui o som até uma porta entreaberta. Empurrei-a devagar e encontrei um quarto escuro com uma antiga cama de hospital no centro. O choro cessou abruptamente, deixando um silêncio inquietante. Decidi investigar o quarto mais a fundo. No canto, encontrei um velho armário de metal. Ao abrir, vi que estava cheio de arquivos e documentos antigos. Peguei alguns e comecei a ler. Eram registros médicos de partos realizados há décadas, muitos deles terminando em mortes inexplicáveis. Quanto mais lia, mais desconfortável me sentia. As descrições eram horríveis, mencionando complicações repentinas e inexplicáveis que levavam mães e bebês a mortes agonizantes. Isso não pode ser coincidência, pensei, enquanto folheava os documentos. De repente, um dos arquivos caiu no chão, revelando uma foto antiga de uma mulher segurando um bebê. No verso estava escrito: "Ela quer vingança". Senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo estava definitivamente errado naquele lugar. Continuei a explorar a ala, encontrando mais registros perturbadores e evidências de que algo sinistro acontecia ali. Foi quando ouvi novamente o choro de um bebê, desta vez mais alto e mais próximo. Segui o som até uma sala no final do corredor. Quando abri a porta, a luz da minha lanterna revelou uma cena horrível. O quarto estava coberto de símbolos estranhos e havia manchas escuras nas paredes e no chão.
No centro da sala, havia um berço antigo e desgastado, balançando sozinho. Isso é loucura, pensei, tentando manter a calma. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O ar estava gelado e minha respiração se tornou pesada. Comecei a ouvir sussurros indistintos, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Saia daqui. Os sussurros pareciam dizer: ela está aqui. Saí correndo da sala, meu coração batendo acelerado. Desci as escadas apressadamente e voltei para o andar principal do hospital, tentando processar o que havia acabado de experimentar. Contei a algumas enfermeiras o que tinha visto e ouvido, mas elas apenas balançaram a cabeça como se soubessem exatamente do que eu estava falando. Você viu a mãe desesperada? Disse uma delas, uma senhora chamada Maria, que trabalhava no hospital há mais de 30 anos. Ela perdeu seu bebê durante um dos partos naquela ala. Dizem que seu espírito nunca encontrou paz e que ela ainda procura por vingança. Decidi que precisava descobrir mais sobre a mãe desesperada. Passei os dias seguintes vasculhando arquivos antigos do hospital, buscando qualquer informação que pudesse explicar os eventos horríveis que ocorreram na ala abandonada. Descobri que a mulher na foto se chamava Clara e que ela havia morrido durante o parto, juntamente com seu bebê. Havia rumores de que o obstetra responsável, Dr. Moreira, realizava rituais sombrios na esperança de salvar vidas, mas que acabaram resultando em mortes horríveis. Isso é impossível, pensei, enquanto lia os registros. Mas quanto mais eu lia, mais sentido fazia. Havia um padrão nas mortes, todas ocorrendo sob circunstâncias misteriosas e durante a presença do Dr. Moreira. Uma noite, decidi voltar à ala abandonada para confrontar o que quer que estivesse lá. Estava determinada a encontrar uma maneira de libertar o espírito de Clara e acabar com os fenômenos assombrados que perturbavam o hospital. Levei comigo um crucifixo e algumas velas abençoadas, na esperança de que isso pudesse ajudar. Quando entrei na ala, senti a mesma opressão de antes, mas estava mais preparada. Acendi as velas e coloquei o crucifixo no centro do quarto, onde havia encontrado o berço. Clara, chamei, minha voz ecoando nas paredes vazias. Estou aqui para ajudar. O que você quer? O choro de bebê começou novamente, mais alto e desesperado. Os símbolos nas paredes começaram a brilhar com uma luz fraca e fantasmagórica. Senti uma presença entrar no quarto e a temperatura caiu drasticamente. Liberdade! Uma voz feminina sussurrou atrás de mim. Virei-me e vi a figura de uma mulher pálida, com os olhos cheios de dor e desespero. Eles tomaram meu bebê. Eu quero vingança. Eu vou te ajudar, disse, tentando manter a voz firme. Mas preciso saber como. O que eles fizeram com você? A figura de Clara começou a chorar, um som cheio de tristeza e raiva. O Dr. Moreira usou meu bebê em seus rituais. Ele acreditava que poderia controlar a vida e a morte, mas estava errado. Ele amaldiçoou este lugar. Preciso que você destrua todos os símbolos e restos dos rituais. Eu farei isso, prometi, sentindo a responsabilidade pesar sobre mim. Destruirei tudo. Passei as horas seguintes procurando e destruindo todos os símbolos e objetos relacionados aos rituais que encontrei na ala. Cada símbolo destruído parecia aliviar um pouco da opressão, mas a presença de Clara ainda era forte. Quando finalmente achei o diário do Dr. Moreira, que estava escondido em uma cavidade na parede, comecei a ler sobre seus rituais sombrios e as razões pelas quais ele acreditava que poderia controlar a vida e a morte. Era perturbador, mas também era a chave para entender como desfazer a maldição. Queimei o diário e todos os objetos que encontrei. A luz dos símbolos nas paredes começou a desaparecer e o choro de bebê finalmente cessou.
A figura de Clara apareceu novamente, mas desta vez com uma expressão de alívio. Obrigada, ela sussurrou. Você libertou meu espírito. Meu bebê e eu podemos descansar em paz agora. Senti uma onda de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Clara desapareceu lentamente e a opressão no ar dissipou-se. Voltei ao andar principal do hospital, sentindo-me exausta, mas satisfeita por ter ajudado a trazer paz para aquele espírito perturbado. No entanto, enquanto descia as escadas, ouvi um último sussurro. Cuidado, Ana. Há outros segredos sombrios aqui. Embora a ala abandonada tenha sido finalmente selada e os fenômenos tenham cessado, eu sabia que o Hospital Maternidade Esperança guardava outros segredos sombrios. Minha experiência com Clara mudou minha vida para sempre, e agora estou determinada a descobrir e enfrentar qualquer outra força maligna dentro dessas paredes. O hospital pode ter voltado à sua rotina normal, mas a sombra do passado ainda paira, esperando para ser descoberta e finalmente posta para descansar. No dia seguinte, voltei ao hospital com uma sensação de inquietação persistente. Embora tivesse ajudado a libertar Clara e seu bebê, a minha jornada estava longe de acabar. Decidi investigar mais a fundo os arquivos antigos do hospital, buscando qualquer pista sobre os outros segredos sombrios que pudessem estar escondidos ali. Passei horas na sala de arquivos, vasculhando registros antigos e documentos empoeirados. Encontrei menções a outros incidentes estranhos que ocorreram ao longo dos anos, todos ligados a diferentes alas do hospital. Um dos casos que chamou minha atenção foi o de uma enfermeira chamada Marta, que havia desaparecido misteriosamente na década de 1970. Segundo os registros, Marta era conhecida por seu comportamento estranho e pela obsessão com o oculto. Conforme avançava na leitura, a atmosfera na sala de arquivos tornou-se mais pesada. As luzes começaram a piscar e senti um calafrio percorrer minha espinha. De repente, ouvi o som de passos se aproximando. Levantei a cabeça e vi uma sombra passando rapidamente pela porta entreaberta. Tem alguém aí? Chamei, com a voz tremendo levemente. O silêncio foi a única resposta. Com o coração acelerado, decidi seguir a sombra. Ela parecia me guiar por corredores sombrios e esquecidos do hospital até uma porta trancada que eu nunca tinha notado antes. A porta estava coberta de teias de aranha e parecia não ter sido aberta em anos. Forcei a fechadura e, com um rangido alto, a porta se abriu, revelando um corredor escuro e estreito. Respirei fundo e entrei, iluminando o caminho com minha lanterna. As paredes estavam cobertas de símbolos e inscrições antigas, semelhantes às que vi na ala abandonada. À medida que avançava, ouvia sussurros indistintos ao meu redor, aumentando minha sensação de medo e opressão. Finalmente, cheguei a uma sala ampla e sombria. No centro da sala, havia um altar improvisado, cercado por velas apagadas e símbolos estranhos desenhados no chão. Senti uma presença poderosa e maligna no ar, como se algo estivesse esperando por mim. Você não deveria estar aqui. Uma voz fria e ameaçadora sussurrou atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi a figura de uma mulher pálida e de olhos vazios. Era Marta, a enfermeira desaparecida. Marta? Perguntei, tentando manter a calma. O que aconteceu com você? Ela deu um passo à frente, seu rosto contorcido em uma expressão de dor e raiva. Eles me usaram, disse ela, sua voz carregada de desespero. Os mesmos que amaldiçoaram Clara. Fui sacrificada para alimentar os rituais. Meu espírito está preso aqui, e a única maneira de me libertar é destruir este altar. Entendi que precisava agir rápido. Peguei a lanterna e comecei a destruir os símbolos e velas no altar.
Cada símbolo destruído fazia Marta gritar de dor, mas também parecia libertá-la um pouco mais. Quando finalmente derrubei o altar, Marta deu um grito final e desapareceu em uma nuvem de fumaça. A sala ficou em silêncio, mas a sensação de opressão não diminuiu completamente. Enquanto voltava pelo corredor escuro, ouvi sussurros que diziam: "Você pode libertar um espírito, mas o mal ainda vive aqui." Voltei ao andar principal do hospital, sentindo-me exausta e aterrorizada. Sabia que havia mais forças malignas esperando para serem descobertas e enfrentadas. Naquela noite, tive pesadelos horríveis com figuras encapuzadas e rituais sombrios. Sabia que não podia descansar até que todos os segredos do Hospital Maternidade Esperança fossem revelados e desfeitos. No dia seguinte, voltei ao hospital com renovada determinação. Decidi conversar com Marta, a enfermeira idosa que conhecia a história do hospital melhor do que ninguém. Encontrei-a na sala de descanso, seus olhos cansados revelando que ela sabia mais do que deixava transparecer. "Marta", comecei, tentando não soar muito desesperada, "o que mais você sabe sobre os rituais e espíritos presos no hospital?" Ela suspirou profundamente, seus olhos fixos no vazio. "Ana, há coisas que não podem ser explicadas. O Dr. Moreira não foi o único. Outros médicos e enfermeiros se envolveram em práticas sombrias. Eles acreditavam que podiam controlar a vida e a morte, mas acabaram libertando forças que não podem ser contidas." Suas palavras me deram calafrios. "Precisamos destruir tudo relacionado a esses rituais", disse eu. "Você sabe onde mais podemos encontrar esses símbolos e objetos?" Marta assentiu lentamente. "Há um porão antigo onde eles guardavam muitos de seus materiais. Está trancado há décadas, mas sei onde encontrar a chave." Ela me levou até uma sala trancada nos fundos do hospital, onde, escondida atrás de uma prateleira, encontrou uma chave enferrujada. "Use-a com cuidado", advertiu ela. "O que você encontrará lá embaixo pode ser pior do que qualquer coisa que você já viu." Com a chave em mãos, desci até o porão do hospital. O ar estava pesado e a escuridão parecia se estender infinitamente. Encontrei a porta e, com um esforço considerável, consegui abri-la. O que vi lá dentro me deixou sem fôlego. O porão estava cheio de objetos antigos, livros de magia negra e mais símbolos desenhados nas paredes. Havia frascos de vidro com líquidos de cores estranhas e restos de animais, e até partes humanas. No centro da sala, havia um círculo ritualístico com velas e um grande livro aberto, cheio de inscrições em uma língua desconhecida. Senti uma presença avassaladora, como se algo estivesse observando cada movimento meu. O ar ficou gelado e ouvi sussurros novamente, desta vez mais claros e insistentes. "Saia daqui. Você não pertence a este lugar." Com o coração batendo acelerado, comecei a destruir tudo o que via. Rasguei páginas do livro, derrubei frascos e apaguei as velas. Cada ação parecia liberar uma energia maligna que fazia a sala tremer. De repente, uma força invisível me empurrou contra a parede e senti uma dor excruciante atravessar meu corpo. "Você não pode nos parar." A voz sussurrou em meu ouvido. "Estamos aqui para sempre." Lutei contra a dor e continuei a destruir os objetos. Finalmente, encontrei uma grande caixa de madeira trancada. Usei a chave para abri-la e encontrei uma coleção de crânios humanos, cada um com símbolos esculpidos neles. Senti uma onda de terror ao perceber que esses crânios eram a fonte do mal que infestava o hospital. Peguei um crânio e atirei-o contra a parede, quebrando-o em pedaços. A sala tremeu violentamente e ouvi gritos de agonia ecoando ao meu redor. Sabia que precisava destruir todos os crânios para acabar com a maldição de uma vez por todas. Com cada crânio destruído, a sensação de opressão diminuía, mas a resistência invisível também aumentava.
Sentia mãos invisíveis tentando me deter, vozes gritando e implorando para que eu parasse. Finalmente, com o último crânio destruído, a sala ficou em silêncio. Caí de joelhos, exausta e machucada, mas aliviada. Sabia que havia feito a coisa certa. Levantei-me lentamente e saí do porão, sentindo uma leveza no ar que não sentia há muito tempo. Voltei ao andar principal do hospital, onde Marta estava esperando. Você fez isso, disse ela, com um sorriso triste. Você libertou o hospital das forças malignas. Mas mesmo enquanto comemorávamos a vitória, sabia que o Hospital Maternidade Esperança nunca seria o mesmo. Os horrores que aconteceram ali deixaram uma marca indelével, e as memórias das almas atormentadas continuariam a assombrar aqueles que explorassem os segredos sombrios do hospital. Naquela noite, após todos os eventos traumáticos, tentei descansar em minha casa. Estava exausta, tanto física quanto emocionalmente, porém o sono me escapava. Minha mente estava agitada com os gritos e sussurros que testemunhei. Resolvi levantar e beber um copo d'água para tentar acalmar os nervos. Enquanto bebia, notei que a temperatura da casa havia caído drasticamente e uma sensação de presença invisível tomou conta do ambiente. Olhei para o espelho da cozinha e vi uma sombra passar rapidamente atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. A ansiedade começou a crescer dentro de mim. Peguei meu celular e liguei para Marta, na esperança de que ela pudesse me dar algum conselho sobre como lidar com o que estava acontecendo. Marta, está acontecendo algo estranho na minha casa. Acho que trouxe algo do hospital, disse com a voz tremendo. Ana, você precisa sair daí imediatamente. Venha para o hospital. Podemos resolver isso juntas, respondeu Marta, suando preocupada. Sem hesitar, saí de casa e corri até o hospital. Quando cheguei, Marta estava me esperando na entrada. Precisamos voltar ao porão, disse ela. Algo não foi completamente destruído. Eles ainda estão lá. Descemos juntas até o porão, onde o ar estava mais pesado e frio do que antes. As luzes piscaram e senti a presença de várias entidades ao nosso redor. Marta segurou minha mão, dando-me um pouco de coragem. O que está acontecendo? Perguntei, tentando não entrar em pânico. Há algo que não vimos, respondeu Marta. Algo muito mais poderoso e maligno do que imaginamos. Enquanto caminhávamos, percebi que o porão parecia maior e mais labiríntico do que antes. Era como se o próprio espaço estivesse se transformando, moldado pela maldade que ainda residia ali. Chegamos ao centro do porão, onde o altar que eu destruí estava agora misteriosamente reconstruído, emitindo uma luz fraca e sinistra. No que nos metemos? Sussurrei, sentindo meu coração acelerar. De repente, as velas ao redor do altar acenderam-se sozinhas e uma figura encapuzada apareceu do chão. Vocês pensaram que poderiam me destruir tão facilmente? A voz cavernosa ecoou pelo porão. Eu sou o guardião deste lugar. Vocês libertaram as almas, mas eu permaneço, alimentando-me do medo e sofrimento. Marta e eu estávamos paralisadas de medo, sem saber o que fazer. A figura estendeu a mão e senti uma força invisível me puxar para o altar. Lutei com todas as minhas forças, mas era inútil. Ana, precisamos destruir o coração do altar, gritou Marta. É a única maneira. Olhei para o altar e vi uma pequena caixa de metal no centro, pulsando com uma luz vermelha e sinistra. Com um esforço final, consegui me libertar da força que me prendia e corri para o altar. A figura encapuzada soltou um grito de raiva e tentou me deter, mas Marta segurou-a, usando todo o seu peso para atrasá-la. Com um golpe certeiro, esmaguei a caixa de metal com um pesado candelabro de ferro.
A luz vermelha explodiu, enchendo o porão com um brilho incandescente. A figura encapuzada soltou um grito agonizante e começou a se desfazer em sombras, desaparecendo lentamente. O porão tremeu violentamente e parecia que o próprio prédio estava prestes a desmoronar. Marta e eu corremos para fora, tentando escapar antes que fosse tarde demais. Conseguimos alcançar a saída e, quando olhei para trás, vi que o porão inteiro estava colapsando, como se fosse engolido por uma força invisível. Fora do hospital, respiramos aliviadas. A noite estava clara e o ar parecia mais leve. Nós conseguimos, disse Marta abraçando-me. Finalmente, o mal foi destruído. Mas, mesmo enquanto nos abraçávamos, sabia que minha vigília estava apenas começando. O hospital pode ter encontrado um breve momento de paz, mas a história mostrou que onde há sombras, o mal sempre pode encontrar uma maneira de ressurgir. Minha experiência me ensinou que precisamos estar sempre prontos para enfrentar os horrores que podem estar escondidos nos lugares mais inesperados. E assim, minha luta contra as trevas continua, sempre alerta, vigilante. No Hospital Geral de São Marcos, as noites eram tranquilas, marcadas apenas pelo som constante dos monitores cardíacos e pelo murmúrio suave dos enfermeiros em suas rondas. Tudo mudou quando o novo cirurgião noturno, Dr. Almeida, começou a trabalhar. Rapidamente, os pacientes operados por ele começaram a apresentar complicações graves e alguns acabaram morrendo de maneiras inexplicáveis. A presença do Dr. Almeida trouxe uma sombra de medo sobre o hospital, que antes era um refúgio de esperança e cura. Meu nome é Laura, sou enfermeira no Hospital Geral de São Marcos. Trabalhar no turno da noite sempre foi tranquilo para mim. A rotina era previsível e o ambiente, apesar de silencioso, era acolhedor. Mas tudo mudou com a chegada do Dr. Almeida. Desde o primeiro dia, algo parecia errado. Ele era um homem de poucas palavras, com um olhar frio e uma presença que fazia a temperatura da sala cair alguns graus. Laura, pode preparar a sala de cirurgia 3S, disse ele em seu primeiro plantão noturno. Sua voz era calma, mas havia algo nela que me fez estremecer. Claro, doutor, respondi, tentando manter a compostura. As primeiras cirurgias do Dr. Almeida pareciam normais, mas logo começaram a surgir complicações inexplicáveis. Pacientes que eram saudáveis antes da cirurgia começaram a apresentar sintomas graves após os procedimentos. Na UTI, os médicos estavam perplexos e os familiares desesperados. Você notou algo estranho sobre o Dr. Almeida? Perguntei a um colega enfermeiro, Pedro, enquanto tomávamos um café na sala de descanso. Sim, ele é diferente, respondeu Pedro, hesitante. Algo nele não me parece certo. Já trabalhei com muitos cirurgiões, mas ele é diferente. Decidi investigar mais a fundo. Comecei a observar o Dr. Almeida durante suas cirurgias, anotando cada movimento e detalhe. Não demorou muito para perceber que ele fazia algo incomum antes de cada procedimento. Murmurava palavras em uma língua desconhecida e desenhava símbolos estranhos com a mão. Certo, isso é estranho, pensei. Preciso descobrir o que são esses símbolos e o que ele está murmurando. Naquela noite, enquanto o Dr. Almeida estava em outra cirurgia, fui ao seu escritório. A porta estava trancada, mas consegui abri-la com um grampo. Dentro, encontrei livros antigos e estranhos sobre alquimia e rituais sombrios. Meu coração disparou ao ler alguns dos títulos: A Busca pela Imortalidade e Rituais de Vida e Morte. Então é isso, murmurei. Ele está tentando desafiar a morte. Enquanto folheava os livros, encontrei anotações detalhadas
sobre os rituais que o Dr. Almeida estava realizando. Ele acreditava que podia alcançar a imortalidade através de cirurgias e rituais sombrios, utilizando a energia vital dos pacientes para prolongar sua própria vida. Meu estômago revirou. Eu precisava parar isso antes que mais vidas fossem perdidas. Decidi que na próxima cirurgia, registraria tudo o que ele fizesse como prova. Naquela noite, enquanto preparava a sala de cirurgia, escondi uma câmera no alto da parede, fora do alcance da vista. Dr. Almeida chegou e a cirurgia começou. Mais uma vez, ele murmurou suas palavras estranhas e fez os gestos simbólicos. A cirurgia correu aparentemente normal, mas eu sabia o que procurar agora. Após a cirurgia, fui direto para a sala de descanso e revisei as gravações. As imagens capturaram claramente o Dr. Almeida murmurando e fazendo os gestos simbólicos. Eu tinha a prova que precisava. Preciso levar isso para a administração, pensei. Mas enquanto organizava o material, ouvi passos pesados se aproximando. Antes que pudesse reagir, a porta da sala de descanso se abriu com um estrondo e o Dr. Almeida estava lá, seu olhar frio fixo em mim. Eu sabia que alguém estava espiando, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. Você não deveria ter se envolvido, Laura. Você está matando pessoas, gritei, tentando manter a calma. Isso tem que parar. Você não entende, respondeu ele, dando um passo à frente. Estou muito perto de alcançar o que muitos apenas sonham. A imortalidade está ao meu alcance e você não vai me impedir. Tentei sair correndo, mas o Dr. Almeida agarrou meu braço com uma força surpreendente. Você vai me ajudar, Laura, disse ele. Querendo ou não, fui arrastada até a sala de cirurgia, onde ele começou a preparar outro ritual. O pânico tomou conta de mim, mas sabia que precisava pensar rápido. Eu posso ajudar, disse, tentando ganhar tempo. Se você me deixar ir, prometo não contar a ninguém. Ele riu, um som frio e sem alegria. Já passou dessa fase. Você sabe demais. Enquanto ele se concentrava no ritual, consegui soltar o braço e empurrei uma bandeja de instrumentos cirúrgicos na direção dele. O Dr. Almeida tropeçou e eu corri para a saída. Consegui chegar à sala de segurança, onde alertei a equipe e mostrei as gravações. A segurança chegou à sala de cirurgia e encontrou o Dr. Almeida realizando o ritual. Ele foi detido e levado para a polícia, mas a sombra de seus atos ainda pairava sobre o hospital. O hospital voltou à sua rotina, mas os pacientes que sofreram nas mãos do Dr. Almeida nunca seriam esquecidos. Eu sabia que mesmo com ele preso, o terror de suas ações não desapareceria tão cedo. Naquela noite, tentei descansar em casa, mas não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Minha mente estava cheia de imagens dos símbolos e das palavras murmuradas pelo Dr. Almeida. Peguei os livros que havia encontrado em seu escritório e comecei a ler, tentando entender mais sobre o que ele estava tentando alcançar. Descobri que os rituais eram muito mais antigos do que eu imaginava, remontando a cultos antigos que acreditavam que o sacrifício humano poderia conceder poderes sobrenaturais. O Dr. Almeida estava tentando usar essas práticas para se tornar imortal, mas os custos eram terríveis. Enquanto lia, senti uma presença estranha na sala. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de estar sendo observada aumentou e o ar ficou gelado. Ouvi um sussurro fraco, como se alguém estivesse falando diretamente no meu ouvido. Ele ainda está aqui. A voz sussurrou. Ele não pode ser contido. Meu coração disparou. O Dr. Almeida estava preso, mas parecia que seu espírito, ou algo pior, ainda estava presente. Decidi voltar ao hospital, determinada a descobrir a verdade e acabar com isso de uma vez por todas. Quando cheguei ao hospital,
Algo estava estranho. As luzes piscavam e os corredores estavam mais escuros do que o normal. Senti uma presença ao meu redor, como se algo estivesse me seguindo. Caminhei até a sala de cirurgia, onde tudo havia acontecido, e a sensação de opressão aumentou. Ao entrar na sala, vi que os símbolos desenhados pelo Dr. Almeida ainda estavam lá, brilhando com uma luz fraca e sinistra. Eu precisava destruir esses símbolos para acabar com a influência maligna. Peguei uma lata de álcool e comecei a borrifar os símbolos, acendendo-os em seguida. As chamas dançavam nas paredes, iluminando a sala com uma luz trêmula, e gritos de agonia ecoavam ao meu redor. Você não pode me destruir. A voz do Dr. Almeida ecoou pela sala. Eu sou eterno. Senti uma força invisível me puxar para o centro da sala, onde o altar estava. Lutei contra a força, mas era quase impossível. De repente, lembrei-me dos livros que havia lido e das instruções para quebrar o ciclo dos rituais. Peguei um bisturi e comecei a desenhar um círculo ao redor do altar, murmurando palavras de um antigo ritual de proteção que havia encontrado nos livros. A força que me puxava começou a diminuir e os gritos de agonia ficaram mais altos. Não! Você não pode fazer isso! A voz gritou desesperada. Com um último esforço, completei o círculo e o altar explodiu em uma luz brilhante. A força invisível desapareceu e a sala ficou em silêncio. Caí de joelhos, exausta, mas aliviada. Sabia que havia acabado com a influência maligna do Dr. Almeida. Voltei ao andar principal do hospital, onde os enfermeiros e médicos estavam reunidos, preocupados com a segurança. Contei a eles o que havia feito e a sensação de alívio tomou conta de todos. O hospital estava finalmente livre da sombra do Dr. Almeida. No entanto, enquanto nos abraçávamos no corredor, vi a sombra do Dr. Almeida sorrindo maliciosamente. Ele havia sido derrotado, mas algo dentro de mim sabia que o mal nunca pode ser completamente erradicado. Embora o mal tenha sido contido, a luta contra as forças escuras nunca realmente termina. O Hospital Geral de São Marcos pode ter encontrado um breve momento de paz, mas a história mostrou que, onde há sombras, o mal pode sempre encontrar uma maneira de ressurgir. Minha experiência me ensinou que precisamos estar sempre prontos para enfrentar os horrores que podem estar escondidos nos lugares mais inesperados. E assim, minha vigília continua, sempre alerta, sempre vigilante. Naquela noite, após a destruição dos símbolos do Dr. Almeida, voltei para casa exausta. Cada som parecia amplificado e parecia esconder algo sinistro. Meu estado de espírito estava pesado, cheio de incerteza sobre o que poderia vir a seguir. Não consegui deixar de imaginar o Dr. Almeida e seus risos sombrios. Decidi que precisava descansar, mas uma sensação incômoda persistia, como se algo estivesse observando cada movimento meu. Quando finalmente adormeci, fui atormentada por pesadelos vívidos. Via os rostos dos pacientes que haviam morrido sob os cuidados do Dr. Almeida, seus olhos vazios e acusadores. Eles me cercavam, murmurando palavras de dor e sofrimento. Acordei suando frio, com a certeza de que algo terrível ainda estava por vir. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, percebi uma atmosfera estranha. Os corredores estavam silenciosos demais e o ar parecia mais pesado. Meus colegas estavam inquietos, trocando olhares nervosos. Algo não está certo, pensei, tentando acalmar meu próprio medo. Ao entrar na sala de descanso, encontrei Pedro, meu colega enfermeiro, com uma expressão preocupada. Laura, precisamos conversar, disse ele, a voz tensa. O que aconteceu? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Algo está acontecendo no hospital, respondeu ele.
Desde que destruímos os símbolos, algumas coisas estranhas têm acontecido. Os pacientes estão reclamando de pesadelos terríveis e algumas enfermeiras têm visto sombras nos corredores. Minha mente começou a correr com possibilidades. Será que destruímos os símbolos do Dr. Almeida, mas algo mais sombrio foi libertado no processo? Decidimos investigar juntos, começando pela sala de cirurgia, onde tudo aconteceu. Enquanto caminhávamos pelos corredores, a sensação de ser observada aumentava. As luzes piscavam e sombras dançavam nas paredes, como se tivessem vida própria. Chegamos à sala de cirurgia e encontramos a porta entreaberta, um vento frio soprando do interior. Precisamos ser rápidos, sussurrei, empurrando a porta. O ambiente estava gelado e os símbolos que havíamos destruído pareciam estar lentamente se reconstruindo. Isso pode estar acontecendo, murmurei, meu coração disparado. De repente, a sala ficou em completa escuridão e ouvi passos pesados se aproximando. Laura, você nunca deveria ter mexido com isso. A voz cavernosa do Dr. Almeida ressoou. Uma figura sombria emergiu das trevas, seus olhos brilhando com uma luz malévola. Não era mais o Dr. Almeida, era algo mais antigo, mais poderoso. Pedro e eu recuamos, o medo tomando conta de nossos corpos. Precisamos sair daqui, gritei, mas a porta se fechou com um estrondo prendendo-nos dentro. A figura avançou e senti uma força invisível me puxar para o centro da sala. Lutei com todas as minhas forças, mas era inútil. Sombras ao meu redor pareciam se solidificar, formando mãos esqueléticas que tentavam me agarrar. Você não pode escapar, a voz sussurrou em meu ouvido. Eu sou o verdadeiro poder por trás de Dr. Almeida. Sua alma é minha. Pedro tentou ajudar, mas foi lançado contra a parede com uma força invisível. Senti as sombras se apertarem ao meu redor e o ar ficou gelado, dificultando minha respiração. Desesperada, lembrei-me das palavras de proteção que havia encontrado nos livros do Dr. Almeida. Com as sombras apertando cada vez mais, senti o desespero tomar conta de mim. Minha visão começou a escurecer, o ar parecia desaparecer dos meus pulmões, e eu sabia que, se não agisse rápido, estaria perdida para sempre. Lembrei-me das palavras de proteção que havia lido nos livros do Dr. Almeida, aquelas que ele próprio temia. Reuni todas as minhas forças, ignorando o pânico crescente, e comecei a murmurar as palavras antigas, a princípio de forma hesitante, mas depois com mais convicção. As sombras ao meu redor pareciam hesitar, como se algo estivesse perturbando seu domínio. A figura à minha frente parou de avançar, seus olhos brilhantes agora fixos em mim, com uma mistura de fúria e medo. Você não tem poder aqui, gritou a voz, tentando me desestabilizar, mas continuei a recitar as palavras, agora em um tom mais alto e determinado. De repente, um feixe de luz brilhou no centro da sala, emanando do círculo de proteção que eu havia começado a traçar no chão. As sombras recuaram, gritando em agonia, e a figura sinistra começou a se desfazer, como se estivesse sendo consumida por uma força maior. Pedro, que estava caído no chão, começou a se mover novamente, seus olhos voltando ao foco. Laura, continue, ele gritou, sua voz cheia de esperança. Com um esforço final, completei o círculo ao redor de mim e de Pedro, encerrando a última palavra do antigo ritual. A sala explodiu em uma luz ofuscante e um grito sobrenatural ecoou, enquanto a força invisível que nos prendia se dissipava. Quando a luz diminuiu, a sala estava em silêncio absoluto. As sombras haviam desaparecido e a figura do Dr. Almeida, ou o que quer que tivesse possuído seu corpo, não estava mais lá. O ar, antes frio e pesado, agora estava calmo, e a temperatura voltou ao normal. Pedro e eu nos levantamos,
ainda trêmulos, mas conscientes de que havíamos sobrevivido. Olhei para o lugar onde a figura havia estado, agora apenas um vazio no centro da sala. Sabia que o mal que ali existia havia sido banido, pelo menos por enquanto. Acabou? Pedro perguntou, sua voz ainda fraca. Por enquanto, respondi, sabendo que, embora tivéssemos vencido essa batalha, o mal sempre encontraria uma maneira de ressurgir. Mas estávamos vivos, e isso era o mais importante. Sabíamos que o hospital e nós nunca mais seríamos os mesmos. Saímos da sala juntos, prontos para enfrentar o que viesse a seguir, mas conscientes de que precisávamos estar sempre vigilantes. O hospital estava seguro, mas a luta contra as forças das trevas era uma batalha que nunca terminava realmente.